Quem é jogador engravidou, você, na hora passou o que na sua cabeça? Nossa, e agora? Não, ainda mais assim, tipo, eu conheci o Ronaldo há poucos meses. Então, a primeira coisa que passou era, tipo, galera, o que que a galera vai pensar de mim? Tipo, que eu tô dando golpe do baú, né? Que eu tô engravidando de um cara famoso. Porque eu sempre convivi no meio dos jogadores. Imagina, com as embaixadinhas. Então, Sim. e eu tinha o maior preconceito. Acho que foi... Acho não, certeza. Foi Deus me ensinando a vida. Porque eu sempre vi, assim, a forma que alguns falavam das mulheres. O jeito que eles viviam. Imagina, eu era tratada como uma irmãzinha deles lá. Mas você tava ouvindo tudo no Mas meio. tava, às vezes quase eu dizia, pô, eu sou menina, né? Vocês não esqueceram, não. Tô aqui, hein? É. E aí eu ficava assim, falei, nossa, eu nunca vou namorar um jogador de futebol. Olha isso. Ó. É uma racinha. Não, e antigamente, assim, hoje eu acho que até com a coisa de internet, celular e tal, é mais tranquilo. Mas antigamente, você vê as histórias do Neto? Nossa, o Que Vampeta, isso? os caras vêm Vamp? aqui e cantam umas histórias que, meu Deus. Então, imagina, eu convivi assim, essas histórias com eles, entendeu? Eles contavam assim, tipo, eu fiz fisioterapia com 15 anos por causa do joelho, no meio deles lá. Eu sou corintiana, tu não sabe? Mas eu fiz a fisioterapia no São Paulo. O São Paulo, nessa época, tinha o melhor refis disso. Sim, sempre foi referência de refis, né, o São Paulo. E aí eu fiz... A dona da Mizuno era uma conselheira do São Paulo. E aí ela conseguiu que eu fizesse lá, tipo, na faixa, não tinha a menor condições. Então você via geral. Geral, eu tenho umas reportagens, tipo, empinando pipa com bordão. Lembra do bordão? O Bodão é um... Um zagueiro, altão, loiro. Puta, não São lembro Paulo. disso. É que você é novinho, né? Não, sou não. 31. Não. Não, Tá sou... novo. Tá novo, Mitch. Tô novo, mas não... sou novo. Não é novo igual esse aqui, que tem 25. 25. Caramba, ó, meu filho tem 21. Há Isso pouquinho é podia novinho. ser tamanho. E aí, Ronald, vou fazer uns rolês. Então eu falava, não vou nunca namorar um jogador. Aí, tipo, pá, Deus fala assim, você não vai namorar um jogador, você vai namorar o jogador. E ainda vai ter um filho do o jogador. Então a minha primeira preocupação era essa, assim, que queriam pensar de mim, que não queria, tipo, não era a hora, eu nem, imagina, não tinha noção de ser mãe, nunca tinha pensado em ser mãe. Nossa, então foi um ano muito, assim, sua vida... Minha vida mudou 360 graus, assim, de uma vez. Tudo, né? Tipo, das embaixadinhas, eu tô lá fazendo um teste de modelo, pá, daqui a pouco eu tô Corinthians e Santos fazendo No embaixada. Tô lá convivendo com jogadores, daqui a pouco eu tô grávida, morando na Itália, Jogando na Espanha. jogando na Espanha. Nossa, sempre, Copa do Mundo. É Cara, tudo sempre muito rápido. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo que acontecem as coisas rápido, eu creio muito em Deus. Então, eu acho que Ele vai te capacitando para viver aquele momento. E eu sempre tive uma base familiar muito boa. Meus irmãos, minha mãe sempre estavam do meu lado. Então, eu sempre tive essa base de família. Eu acho que isso é muito importante para não deixar você ir adiante, né? Imagina, eu do nada morava numa casa pequena com meus 5 irmãos, meu padrasto, minha mãe. E de repente eu estava num apartamento triplex, morando em Milão e grávida, entendeu? Nossa, mano. Minha cabeça tem que estar boa, né? Pra essa mudança. Outro país, eu cheguei numa época em Milão, que estava tipo de outono para inverno. E a Europa no inverno, a Itália é uma cidade triste, sabe? Milão é triste. sério? Triste que você fala que é uma cidade... Deve ser pouca gente na rua. Sempre cinzenta, de chuva, pouca gente na rua, pessoas mais velhas, né? Não é uma cidade muito jovem, assim, não onde eu morava. Eu morava perto do estádio do San Siro. Às vezes vocês queriam dar uma rolê, eu quero fazer alguma coisa, não... Não, 6 da tarde, todo mundo dentro de casa, um frio danado, Tomando um gente. vinho. Aí eu grávida, né? Eu não bebo muito, imagina grávida que eu não bebia mesmo, Cuidou. né? E eu lembro que eu fiquei muito impressionada, uma senhorinha andando, porque lá o pessoal é super chique, né? Milão, senhorinhas com os casacos de pele, assim, andando, sapatinhos e tal. E aí eu lembro que ela falando assim, tipo, para mim, que eu parecia uma menina... Ela via a barriga, né? Eu tava andando e tal. Ela falou assim, nossa, mas uma bambina, você parece uma bambina grávida, em tinta.
E outra coisa, né? Eu tive meu filho na Itália e não sabia falar italiano. Não? Aí eu fui pra fazer umas aulas, pra pelo menos respira, empurra. É difícil a língua. Ó, eu tenho a minha avó, assim, por parte de pai, ela era italiana, assim, o sobrenome era italiano, então era de família italiana. Eles vieram muito pequenininhos, então minha avó não falava italiano. Mas eu sempre achei uma língua muito bonita. É bonita? Eu acho uma língua Não, super minha bonita. avó também é de descendência É chique, é italiana. Mas escandaloso. Tanto que... Sobra, nossa, fudeu. E a mão, né? Se fizer aqui assim, ó, não fala. Amarrar não fala. Se amarrar o italiano, ele não fala. O Ronald, ele nasceu na Itália, mas ele não fala italiano. Ele foi pra Espanha com 2 anos e meio. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, não, mas você nasceu na Itália, fala italiano. Aí ele fica assim, pizza. É isso aí que eu sei. Ele fala assim. Ah, não sabia que ele era italiano, cara. Então, é que lá na Itália pega a nacionalidade dos pais. Ah, então ele é brasileiro. Então ele é brasileiro, nascido em Milão. E aí, mas você aprendeu Aí a eu falar? aprendi a falar italiano, tanto que Nossa, eu acho muito difícil, mano. a primeira vez que eu fiz um programa como comentarista foi na Itália. Nossa, que moral. Isso é culpa do Ronaldo, porque eu sempre fui de falar pra caramba, né? E aí, a gente assistia jogos juntos e eu sempre falando, né? Tipo, caraca, passa pra direita. Às vezes até o Ronald fala pra minha mãe, você sabe que ele não tá te escutando, né? Ah, você fica... eu você vou é narrando, daquelas- entendeu? Cornetando. Pô, olha aqui, o jogo tá pressionado, o cara devia sair pelos laterais. Aí eu comecei a falar. E aí o Ronaldo falou, pô, você fala pra caramba, né? Podia ser comentarista, pelo menos você ia ganhar um dinheiro. E aí me colocou lá ele tinha uns amigos e tal, pra ir num programa na Itália chamado Controcampo. Contra il Campo. E aí eu fui. Mas imagina, eu era esposa do Ronaldo e eu não tinha meio o estereótipo de uma esposa de jogador falando de futebol. Isso não existia, uma esposa falar de futebol. E aí eu fui lá e comecei a falar, não... Assim, eu falava meio italiano. Já tinha brasileiro? aprendido. Eu fiz aula de italiano para poder ter o Ronald lá durante 3 meses. Depois desisti, porque fazia muito frio. Aí tinha que ir na escola, não era a professora que vinha. E aí eu comecei a comentar e eles acharam super engraçado, né? Interessante, no mínimo interessante, a esposa de um jogador falar de futebol como se estivesse falando de qualquer outra coisa. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, como que surgiu o convite do Corinthians pra você ser embaixador Então, da parada? Eu sempre Agora a fui responsa, corintiana, né? E sempre nasci corintiana e tal. E voltei a morar no Brasil em 2010. Eu achei que era hora de o Ronald estar mais próximo do pai de novo. O pai dele jogava aqui no Corinthians e a gente era muito sozinho lá. Tudo era eu e ele e eu. Então chega um momento que ele precisava conhecer o que era a família, não só nas férias. Então eu tomei essa decisão de voltar a morar no Brasil.